A pessoa mais importante da minha, da sua, da nossa vida é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Sem eles, realmente nada poderemos fazer. Ele é a única pessoa que te conhece por dentro. Ele é a única pessoa que compartilha com você os teus sentimentos. Ele é a única pessoa capaz de te transformar por dentro. Que essa série de mensagens possa, em nome de Jesus, adentrar o seu lar, sua casa, sua família. Que possa falar de áreas específicas acerca do maior agente transformador de vidas. E quem é ele? O Espírito Santo de Deus. Não há ninguém, não há um ser mais importante na história da humanidade do que a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é mais importante do que os seus milagres a receber. Repito, o Espírito Santo é mais importante do que os seus milagres a receber. Eu sei que é importante ser curado quando se está doente. Eu sei que é importante que se abra uma porta de emprego quando se está desempregado. Eu sei que é importante, sim, todos os milagres são de suma importância. Nossa, como é importante. Mas eu posso lhe dizer que tem pessoas que, mesmo que estando empregadas, ainda se encontram insatisfeitas. Eu posso lhe dizer que há pessoas que gozam de plena saúde, ainda assim vivem de forma insatisfeitas. Como que um vazio dentro de si. Como uma voz de que me ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de um socorro. Todos nós fomos feitos para o Espírito Santo. E eu acredito que se nós abrirmos o nosso coração e permitirmos com que ele adentre o particular de todo o nosso ser, de nossas vidas, eu acredito em nome de Jesus que ele terá algo para transformar, moldar em alguma área da minha, da sua, da nossa vida, em nome de Jesus. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, por gentileza. Gostaria que você pudesse fechar os seus olhos. Eu gostaria que você dissesse: Senhor Espírito Santo, Tu me conheces por dentro, Tu sondas o meu coração, Tu esquadrilhas a minha vida e conheces os meus pensamentos. Por isso, em nome de Jesus, usa o Teu servo nesta noite e fala comigo, Senhor. Eu te peço, remove de mim tudo que não é Teu, adentra o meu lar, a minha casa, a minha família, como se o Teu servo soubesse. Revela os segredos da minha casa, revela os segredos da minha família. Fala conosco nesta noite, isto para Teu louvor, em nome de Jesus. Faz a sua oração. Querido Deus e maravilhoso Pai, Senhor Deus de toda a terra, te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas, o qual te pedimos nesta noite, que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Senhor Deus, repreende principados e potestades, usa-me Teu servo, pois que eu necessito e careço e preciso da Sua força e ajuda e fortaleza, a fim de que não eu, mas o Espírito transformador possa usar-me para transformar-nos poderosamente para Teu louvor. Que os Teus anjos estejam apostos com espadas desembainhadas. Repreende principados e potestades e todo ser que se levante contra a verdade. É o que eu te peço, Pai Santo, em nome de Jesus. E aplauda o Senhor bem forte então. Não há pessoa mais importante para mim, para você, para nós, que a pessoa do Espírito Santo. Eu não o chamo de ser, porque ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. E quando nós entendemos que ele é uma pessoa, nós damos a ele a devida importância. O Espírito Santo é a pessoa mais importante no seu casamento.
O Espírito Santo é a pessoa mais importante na sua vida financeira. O Espírito Santo é a pessoa mais importante na educação dos seus filhos. O Espírito Santo é a pessoa mais importante no seu trabalho. O Espírito Santo é a pessoa mais importante no altar. O Espírito Santo é a pessoa mais importante na igreja. Em qualquer área que seja ela qual for, se você conseguir entender que o Espírito Santo é a pessoa mais importante, você vai conseguir colocá-lo verdadeiramente como em primazia na sua caminhada, em primazia na sua vida. O Espírito Santo, ele é tão importante, em que você vê a atuação dele em toda a Bíblia. Quando você pega o Velho Testamento e você pega o Novo Testamento, você vai saber fazer as divisões entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando você adentra no Velho Testamento, você vai ver um Deus todo-poderoso, um Deus que abre os mares, um Deus que tira a água da rocha, um Deus que faz milagres extraordinários, Deus que faz com que os montes venham fumegar, estremecer, um Deus que faz com que uma pedra derrube um gigante. Você vai ver um Deus agindo através de um homem com uma simples queixada de jumento vencendo a 1000. Você fica de boca aberta. Você fica como quem sem palavra, porque você sabe que ali é a própria manifestação do poder de Deus em ação. E você começa a entender que desta forma Deus estava tentando de alguma maneira conquistar a fidelidade, o respeito, o temor e a obediência do seu povo. Mas infelizmente nenhum desses milagres foi capaz de fazer isto. Nenhum desses milagres, por mais extraordinário que fosse, foi capaz de fazer isto. Por isso que vira e volta, você vai ver que as pessoas, uns criam, outros não, quando na verdade às vezes todos deixavam de crer e agora simplesmente não criam. O que é interessante é que você vai um passo à frente, você entra no Novo Testamento, e você agora vai ter a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a pessoa do próprio Deus em pessoa na terra. E você vai ver que este homem chamado Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, Filho de Deus, vai ter de que se submeter, no bom sentido, se sujeitar, no bom sentido, à pessoa do Espírito Santo. Você percebe então a importância da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é tão importante para as nossas vidas, em que o Senhor Jesus Cristo disse: é necessário que eu vá, é preciso que eu vá, para que o Pai possa cumprir a sua promessa, e possa vir sobre vós o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa tão importante, que você veja que ele disse: o Pai vos enviará outro Consolador. Dá para você imaginar? A palavra Consolador nada mais nada menos quer dizer igual. Em outras palavras, o próprio Pai enviaria uma pessoa semelhante, igual à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou lhe dizendo isto porque o Espírito Santo é o maior agente transformador de vidas, desde que nós aceitemos isto, desde que nós nos rendemos de verdade à pessoa do Espírito Santo. E o bem da verdade é importante nós entendermos que tem como sabermos se estamos ou não deixamos nos render ao Espírito Santo. O bom é isto. O bom é que tem como você saber que área da sua vida, da nossa vida, da minha vida, se eu estou ou não me permitindo verdadeiramente ser transformado pelo Espírito Santo. Não tem como ficarmos com aquela interrogação: será que realmente o Espírito Santo de Deus já me transformou? Então ele nos mostra nas suas sagradas escrituras, na sua palavra, áreas em que o próprio Espírito Santo tem a atuar, agir, para que nós verdadeiramente possamos levarmos ao entendimento dentro de nós mesmos, e refletirmos acerca de nós mesmos, e examinarmos a nós mesmos, e uma vez que ele nos revele áreas da nossa vida, entendendo que aquelas áreas são áreas em que ele tende a querer transformar em nossos corações,
a pessoa do Espírito Santo em nós, então nós começamos a entendermos que áreas somos ou não, deixamos ou não sermos transformados pela pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa tão importante para mim, para a sua, para a nossa vida, e que você vai ver que ele se encontra logo nos primeiros capítulos da palavra de Deus. Veja que a Bíblia diz que o próprio Deus tem a satisfação, a alegria, o contentamento, o prazer, a alegria de apresentar-nos o Espírito Santo logo nos primeiros versículos. Na verdade, a Bíblia diz que logo no versículo seguinte, ao versículo 1, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Após então que o Filho será nos revelado. Mas a primeira pessoa em que o Pai tende a nos revelar é a existência da pessoa do Espírito Santo de Deus. Isso é de forma extraordinária, isso é maravilhoso, porque nós entendemos então a importância da participação do Espírito Santo. O Espírito Santo não é menos Deus, o Espírito Santo não é menos Cristo, o Espírito Santo é Deus. E quando você começa a entender isso, então você começa sim a dar a verdadeira importância à pessoa do Espírito Santo. E quando você abre o seu coração, tudo o que você deseja, tudo o que você almeja, é compartilhar da tua vida com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo agora é alguém que você respeita, o Espírito Santo agora é alguém que você o deseja, o Espírito Santo é alguém que você almeja em sua vida. Você agora pensa pelo Espírito Santo, você sonha pelo Espírito Santo, porque você sabe que o Espírito Santo é o agente transformador de vidas. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque aqui no livro de 1 Samuel, nós temos uma manifestação da pessoa do Espírito Santo como o maior agente transformador. O que é que está acontecendo aqui em 1 Samuel, capítulo de número 10? Bem, todos nós sabemos que se refere à unção de Saul. Saul agora vai ser ungido. Saul agora vai receber a unção. E esta unção que Saul estará recebendo através do derramado azeite, mas principalmente pela pessoa do Espírito Santo, através do profeta Samuel. Mas o que é mais interessante é que não somente Saul vai receber esta unção como ele o recebeu, como também um homem chamado Davi também irá receber. Então é importante que nós entendamos qual a diferença entre a pessoa de Saul e a pessoa de Davi. Será que é possível que todos ouçam a mesma palavra? Será que é possível que todos ouçam a mesma instrução? Será que é possível que nesta noite Deus fale de áreas da sua vida que só Ele sabe, e de repente você sair daqui da mesma forma que você chegou? Sim. Será que é possível em que o Espírito Santo pregue a todos o mesmo recado, a mesma instrução, a mesma inspiração, a mesma mensagem, e de repente alguns sejam tocados e se transformem pela pessoa do Espírito Santo, enquanto que alguns relutam e lutam por não se deixarem ser transformados? Claro que sim. Basta você ver que dentro de uma congregação uns crescem enquanto que outros desaparecem. Uns melhoram enquanto outros parecem querer simplesmente piorar cada vez mais. Isso é interessante, nós entendemos, porque nós temos a semelhança de Saul e nós temos a semelhança de Davi. Algumas diferenças são necessárias para nós entendermos, porque a grande interrogação é: meu pastor, por que a unção de Saul não o serviu? E por que a unção de Davi sim o serviu? Eu quero que você entenda algumas coisas, primeiro de tudo acerca da diferença entre Saul para Davi. Uma vez que ambos foram ungidos pela mesma pessoa, utilizando-se do mesmo óleo e da mesma pessoa do profeta Samuel, e principalmente pela pessoa transformadora do Espírito Santo. Primeiro de tudo, Saul foi um achado. Achado por conta de quê? Por conta de que não foi escolhido por Deus, foi escolhido por homens. Foram homens que o escolheu para que estivesse à frente como capitão do seu exército e pudesse reinar entre toda a nação. Foi um achado.
Enquanto que Davi não, todos nós bem sabemos que foi um escolhido de Deus. Escolhi a Davi, um homem segundo o meu coração. O próprio Deus falou a Samuel: vai, levanta-te, enche o teu chifre de azeite, vai à casa de Jessé o belemita, porque de lá me tenho me provido de um rei. E Deus vai dizer que Davi é um escolhido por ele. No entanto, você vai ver que Saul foi um achado. Não foi Deus quem o escolheu. Mas mesmo assim Deus não deixou por menor, não deu uma unção menor a ele que deu a Davi. Pelo contrário, deu a ele, Saul, a mesma medida que deu a Davi. Só que ao passo que Davi soube aproveitar, ao passo que Davi se deixou ser tomado pelo Espírito Santo, Saul infelizmente o rejeitou. Basta você passar as páginas da Bíblia, que você vai ver que Davi diz da seguinte forma: não retires de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto que Saul é um homem desrespeitoso, não respeitou o próprio profeta, não respeitou a unção que dele recebera, fizera pouco diante do sacrifício que deveria oferecer ao Senhor, e tanta coisa mais que eu podia lhe enumerar. Ao passo que Davi não, Davi pelo contrário. Quando você adentra a vida de Saul, você vai ver que Saul parece um ser irresponsável, que não sabe nem cuidar das coisas do pai. Você sabe muito bem que no dia em que Samuel o encontrou por um acaso, porque este Saul tinha perdido os jumentos e as jumentas de seu pai. Ele simplesmente as perdeu. Como pode perder? São animais tão grandes. Mas a Bíblia diz que mesmo assim ele os perdeu. E começou a procurá-lo, porque não sabia para que lado ir e para onde eles tinham ido. Até que então, como um achado, Samuel o achou, e todos nós bem sabemos que por escolha do povo, então ele ungiu. Ao passo que Davi não. Davi está cuidando das ovelhas de seu pai, está pastoreando as ovelhas de seu pai, quando de repente a Bíblia diz que vem o urso e vem o leão, e estão dispostos a tragar aquelas ovelhas. Davi poderia muito bem ter dito: deixa para lá, não são minhas ovelhas, são ovelhas de meu pai, eu não me importo, eu não ligo, eu tenho certeza que não vale a pena arriscar a minha vida. E ele poderia muito bem ter simplesmente se feito de cego e deixado para lá, mas não foi isso que ele fez. Ele não tinha recebido ainda a unção, assim como Saul também não tinha recebido ainda. Mas Davi ali, ele agora luta contra o urso e luta contra o leão, e aquilo chama a atenção de Deus. E aí nós sabemos muito bem do que vai acontecer. Nós sabemos muito bem que Saul infelizmente passará a mão pelos pés, infelizmente acabará como acabou. E Davi, para a glória de Deus, agora vai ter o sucessor, do qual será o grande rei Salomão. Eu estou lhe dizendo isto porque as oportunidades são dadas a todos, a mim, a você, a nós, ainda nos dias de hoje. E que Deus fale ao seu coração em nome de Jesus nesta noite. Que você não seja um Saul da vida, mas que você deseje, almeje verdadeiramente se permitir ser transformado, como Davi se permitiu ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Porque assim como Saul também Davi o recebeu, e assim como Davi recebeu, Saul também recebeu da mesma pessoa do Espírito Santo. Aqui no livro de 1 Samuel, capítulo de número 10, no versículo de número 6, após Saul ter recebido da unção, após o óleo ter sido derramado, e o óleo representa, todos nós sabemos, e tipifica também a pessoa do Espírito Santo. E no capítulo de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Eu queria que você lesse comigo, porque esse versículo é um versículo completo da atuação transformadora do Espírito Santo. Eu escolhi, não eu, mas o Espírito Santo, esse versículo, porque na verdade ele é completo em tudo, ele fala nas 3 áreas da nossa vida. Então, por gentileza, eu vou contar até 3 e gostaria que você pudesse, em nome de Jesus, ler juntamente comigo, amém? Vamos lá, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, 1, 2, 3 e já. E o Espírito do Senhor
se apoderará de ti. Não, tá feio. Eu leio, vocês lêem logo após. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Mais uma vez, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Olhe para mim. É possível tornar-me um outro homem se o Espírito Santo não se apoderar de mim? Não. Mas é possível o Espírito Santo procurar fazer de tudo, dando-me oportunidade, revelando áreas da minha vida que precisam ser transformadas. É possível que o Espírito Santo, assim como a Cristo, fique batendo a porta do meu coração, a fim de que eu a abra, para que ele possa entrar, encontrar passagem. É possível que mesmo ele fazendo tudo isso, eu simplesmente endureça servil, e simplesmente não aceite ser por ele transformado? Sim, porque o Espírito Santo, acima de tudo, é muito educado. Sim, o Espírito Santo é uma das pessoas mais educadas em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. O Espírito Santo é uma pessoa tão educada que ele não aflige regras. O Espírito Santo é uma pessoa tão dócil, é uma pessoa tão meiga. Ele me ama, ele te ama, ele nos ama tanto, tanto, que ele vive nos dando oportunidades. E que essa seja uma oportunidade que ele possa, em nome de Jesus, oferecer para mim, para você e para todos nós. Que você possa se agarrar a esta oportunidade, mas se agarrar por completo e verdadeiramente, ainda que esta pessoa que está sentada ao seu lado, ao ouvir da mesma mensagem, quando ela começar a ministrar e ser ministrada ao seu coração e em área da sua vida, e mesmo assim ela sabendo que você precisa ouvir o que está ouvindo, ela possa entender no seu coração que é mais uma oportunidade que o Espírito Santo de Deus está lhe dando. O que é interessante é que a Bíblia Sagrada nos mostra porque é necessária a atuação do Espírito Santo em nós. São perguntas simples, mas nós precisamos da resposta. Por que nos é necessário a atuação do Espírito Santo em nós? Primeiro, porque fomos feitos para o Espírito Santo e não ele para nós. Eu quero que você entenda que não foi o Espírito Santo que foi feito para nós. Ele já existia antes da nossa existência. Na verdade, fomos nós que fomos feitos para o Espírito Santo. Isso é tão bíblico, que a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Somos santuário do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo. O que é interessante é que muitos acreditam que foi Deus que a mim, a você, a nós nos fez. Sim, porém a Bíblia diz no livro de Jó, que quem na verdade nos fez foi o Espírito Santo. A Bíblia diz exatamente assim no livro de Jó. E o Espírito Santo nos fez, e o sopro do Todo-Poderoso nos deu vida. Por isso que no livro de Gênesis, a Bíblia diz que o Senhor soprou em nossas narinas e tornamos-nos almas viventes. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo é a única pessoa capaz de te compreender, de te entender e principalmente falar com você, mostrar a mim os nossos erros, procurar de alguma forma levar-nos a entender que precisamos mudar ou melhorar em alguma área da vida. Porque na verdade nós fomos feitos para o Espírito Santo e não o Espírito Santo para nós. Em outras palavras, não somos nós que tentemos usá-lo, mas nós é que devemos nos deixarmos sermos usados pelo Espírito Santo. Se você tentar usar o Espírito Santo, ele se deixará ser usado por ti, mas isso não irá lhe fazer feliz coisa alguma. Se você não sabe, a Bíblia Sagrada diz: não entristeçais ao Espírito Santo de Deus. Então eu posso entristecê-lo. Sim, eu posso entristecer o Espírito Santo. E ele pode ficar triste comigo, mas nunca decepcionado. Não está escrito: não decepcioneis o Espírito Santo. Não, pelo contrário. Isso é tão bíblico de um jeito, que o próprio Deus, o próprio Cristo,
sabe que a pessoa do Espírito Santo nos ama tanto, mas nos deseja tanto, nos festeja tanto, em que o próprio Pai, o próprio Filho impôs uma regra. Qual foi a regra? A regra foi esta: pode-se pecar contra o Pai, você pode pecar contra Deus o quanto você quiser, o Pai perdoa, porque o Pai é perdoador. Você pode pecar contra Cristo de dia e de noite, de madrugada, Cristo vem e te perdoa. Mas se nós pecarmos contra a pessoa do Espírito Santo, não há perdão. Porque o Pai e o Filho sabem que o Espírito Santo, ele é uma pessoa que nos ama tanto, que se fosse por ele, ele iria relevar todos os erros que nós cometemos, o resto de toda a nossa vida e de toda a nossa existência. Então é bom nós entendermos que nós fomos feitos para o Espírito Santo. Segundo, o principal propósito do Espírito Santo em nossas vidas é transformar-nos em um verdadeiro cristão. Eu quero que você olhe para cá e preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. Você precisa entender isto. Uma certa vez eu estava em oração, há muitos anos atrás, e dentre muitas perguntas que eu fazia ao meu amado e querido amigo Espírito Santo, ele me ensinou uma coisa que eu guardo no meu coração até hoje. E o que foi que ele me ensinou? Ele me ensinou acerca das divisões de Deus Pai, de Deus Filho e Ele, a pessoa do Espírito Santo. Ele me ensinou que o Pai é responsável por me amar. Sim, em toda a Bíblia você vê o amor de Deus nos rodeando. Sim, isso é maravilhoso, eu sei disso. Mas esse amor por nos amar ainda não nos transforma. O que é interessante é que ainda assim podemos continuarmos pecando. Ele me ensinou que a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é responsável pela nossa salvação, que só há salvação em Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nenhum outro nome há que se possa ser nomeado pelos homens, a fim de que nós herdemos a salvação. A Bíblia diz que Jesus Cristo se manifestou-se com essa finalidade, com esse propósito, para que possamos sermos salvos. Mas na terceira ele disse que o Espírito Santo é a única pessoa capaz de poder nos transformarmos como cristão. Eu quero que você escute isto. O Espírito Santo é a única pessoa capaz de transformá-lo como marido. É a única pessoa capaz de transformá-lo como esposa. É a única pessoa capaz de transformá-lo como um pai, como uma mãe, como um irmão. Não um irmão só em Cristo, mas irmão em família. O Espírito Santo. E se de alguma forma nós não permitirmos sermos por Ele transformados, nós iremos viver, infelizmente, dando com os burros na água. E o que na verdade muito acontece, porque o único responsável por transformar-nos como cristão é a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos convenceria do juízo, do pecado e da morte. A Bíblia diz que ele nos convenceria, ele nos transformaria, ele nos moldaria. Então, quando você entende a importância da pessoa do Espírito Santo, a pergunta que ele faz a mim e faz a você é: qual é a importância que você está me dando? Qual é a importância que você está me dando no seu casamento? Qual é a importância que você está me dando no seu relacionamento? Qual é a importância que você está me dando na sua família? Qual é a importância que você está me dando na sua faculdade? Qual é a importância que você está me dando no seu trabalho? Qual é a importância que você está me dando? Porque se você não sabe, o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer parte de todas as áreas da sua vida. E quando ele não faz parte, então pode ter certeza que você pode estar com certeza em sérios problemas. Porque você irá atuar e agir de conformidade o que você pensa, o que você acha, sendo que nós nunca vivemos outra vida. Então na verdade nós não sabemos. Às vezes nós acertamos, mas erramos mais do que acertamos.
e criamos os nossos próprios problemas, ou quando não permitimos que outros criem para nós mesmos os nossos problemas. Quando você entende e escuta com o coração que você está ouvindo, então nós perguntamos a nós mesmos: Senhor Espírito Santo, por favor, o Senhor poderia, por gentileza, ajudar-me? O Senhor pode falar comigo, me mostrar em que áreas o Senhor não está conseguindo trabalhar na minha vida, e como é que eu sei em mim mesmo em que eu não estou me permitindo ser transformado por Ti? O bom é que Ele nos tem como saber, porque veja que esse versículo diz assim: e profetizarás, a Bíblia diz, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti. O que ele quer dizer é o seguinte: Saul, para você ser uma pessoa de sucesso, você tem que permitir que o Espírito Santo tome o leme da tua vida. Você tem que permitir que o Espírito Santo tome o leme da tua família, o leme da tua casa. Sim, para que você tenha sucesso, Saul, você tem que se permitir que o Espírito Santo venha se apoderar de ti. E você fazendo isso e permitindo isto, então você profetizará, que quer dizer, você passará a ter manifestações espirituais. Olha que coisa linda! Você vai passar agora a ter manifestações espirituais, e consequentemente diz, será transformado em outro homem. Então você irá mudar comportamento, você irá mudar a forma de ser, a maneira de falar, a forma de proceder, de interagir dentro da sua própria família. Então vamos no livro de Gálatas e descobrirmos então como é a atuação do Espírito Santo e como nós podemos permitirmos que Ele nos transforme, ou descobrirmos se em alguma área da nossa vida não estamos permitindo com que Ele nos transforme. Gálatas capítulo 5, no versículo de número 22, a Bíblia diz assim: mas o fruto do Espírito é, veja que a palavra Espírito está com E maiúsculo, então está falando sobre o Espírito Santo. Agora olhe para cá: mas o fruto do Espírito é uma afirmação, não há dúvida, não tem meio termo, não tem negociação, não tem o mais, não tem o porquê, e hoje todos os seus mais e porquê irão cair por terra diante dos seus olhos, porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito Santo é. Mas você sabe o que é interessante? É que nós lendo, nós percebemos que a Bíblia mostra que a atuação do Espírito Santo, ela nos traz como referencial a um fruto. E nós sabemos muito bem que o Espírito Santo, o próprio Deus, a pessoa de Jesus, está tentando nos levar a entender. Então ele nos leva a palavra fruto. Ninguém se planta uma árvore pela sombra, se planta pelo fruto que ela pode oferecer. Quando você planta a árvore, que seja ela qual for, e você a plantou, quer seja um coqueiro, quer seja como for, você espera ansiosamente para que ela dê fruto. Então a palavra fruto quer dizer resultado final tão esperado. Olhe para cá, você tem que entender isso. Nós fomos feitos para sermos morada do Espírito Santo, para termos a atuação do Espírito Santo através de nós e em nós, e Ele então dá-nos o nome de fruto. E a palavra fruto, referente às obras do Espírito Santo, as atuações do Espírito Santo, representa, significa resultado final tão esperado. Então você está ansioso: nossa, daqui uns dias eu vou comer dessa acerola, daqui uns dias eu vou comer desta mangueira, daqui uns dias eu vou comer deste coqueiro. Você está ansioso, esperando que chegue o dia em que o que você plantou venha dar frutos. Então, da mesma forma, Deus está ansioso em que você estivesse aqui nesta noite para falar com você acerca do que Ele vai começar a falar agora. Então olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: fique bem confortável aí para ouvir o que ele tem para te dizer.
Porque Ele vai começar a nos dar os frutos do Espírito. E o primeiro dele está escrito: mas o fruto do Espírito Santo é amor. O primeiro fruto, a primeira obra esperada, o primeiro resultado final esperado, que o Espírito Santo quer que tenhamos em nós e através de nós, é o amor. É o amor. Eu vou lhe dar aqui algumas referências bíblicas, mas não vai precisar você nem abrir a Bíblia, porque eu já trago consigo também o que está lá escrito. Amém? Então a primeira obra eficaz, o primeiro fruto, a primeira transformação na vida de uma pessoa, o qual o Espírito Santo verdadeiramente espera que nós tenhamos, é o amor. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, a Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não é o Pai que derrama do seu amor sobre nós simplesmente. Não é o Filho que derrama do seu amor sobre nós simplesmente. É a pessoa do Espírito Santo. Então a pessoa do Espírito Santo pega na totalidade do amor do Pai, do amor do Filho, e você o tendo aceitado como seu único e suficiente Salvador, ele vem e ele então, segundo a Bíblia, Romanos capítulo 5, versículo 5, ele então vem e derrama sobre você. Por isso que a Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 5, versículo 5, em que o amor do Pai foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Nós sabemos que existem 3 tipos de amor. Existe na verdade muito mais do que isso, mas existem 3 dos quais nós interagimos diuturnamente, diariamente. Existe o amor filos, que é aquele amor do companheiro, do amigo do trabalho, do parente. Sim, este é importante, esse é maravilhoso. Mas existe também o amor ágape. Esse amor é fora de série. Este amor é do Pai para conosco. É o amor de Deus para comigo e para contigo. O amor ágape. É o amor de Deus para comigo. É o amor de Deus para contigo. É o amor perdoador. É o amor que releva as nossas fraquezas. É o amor que não nos julga. É o amor que não nos condena. É o amor que não nos critica. Sim, é o amor que nos perdoa. Mas existe o amor eros. Esse amor já é o amor do marido para com a esposa e da esposa com o marido. É aquele amor em que eles não fazem acepção dentro de casa de quem é o melhor, de quem ganha mais. É aquele amor que verdadeiramente quebra aquele dogma: minha casa, meu carro, meu salário, minha televisão. Sim! Esse amor, o amor eros, que é derramado pelo Espírito Santo, no meu, no teu, no nosso coração, ele quebra esse dogma. E quando você não o tem no seu coração, você na verdade é casado, mas procura viver de forma individual. Você só se importa com o seu umbigo. Você é aquela pessoa que na verdade você trata melhor os de fora do que os de dentro de casa. Você está preocupado em honrar os de fora e não está preocupado em honrar os de casa. Porque é como se naquela área da sua vida você não se permitisse que o Espírito Santo trabalhasse no seu coração. Você ainda não entendeu em que o próprio Deus, o próprio Pai, através disso, deu-nos mandamentos para o casamento. Dentre todos os mandamentos para dentro de um casamento é: primeiro, amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É impossível haver um casamento se não houver renúncia. É impossível. Veja que a Bíblia Sagrada diz, que dentre tantos mandamentos em relação ao amor eros, ele diz: maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e por ela se entregou. É impossível um relacionamento, é impossível que um casamento vá bem, se não houver renúncia. Você pode ler toda a Bíblia,
você não vai ver Deus dizendo à esposa para amar o marido, porque na verdade o coração da esposa é voltado para o seu marido, está na Bíblia. Mas Deus fala ao marido amar a sua esposa, porque Deus sabe que o coração do marido é um coração quase que impetrado, quase que endurecido. É interessante que quando Deus fala sobre isso, Ele diz também: maridos, cuidai das vossas esposas, porque sendo elas os vasos mais frágeis. Veja que a Bíblia diz que os maridos cuidem de suas esposas, não é a rejeite. A Bíblia também sagrada diz: maridos, não trateis as vossas esposas por debaixo do jugo. Também está na Bíblia. A Bíblia Sagrada também diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levantará. Mas ai dos que estiverem só, porque se cair, quem o levantará? Ele fala de casamento. A Bíblia também diz de forma bastante clara que não é bom que um casal durma separado, porque senão será tentado por Satanás. Não é um tranca-rua, uma pombagira, uma Maria Padilha, um Exu da Morte, Exu Caveira, arranca-toco. Não é um Zé Pilintra, nem um Cibamba. Não é um Exu Maré ou um Exu do Lodo. Não é o próprio Satanás. Rapaz, eu não tenho um porte físico para lidar com Satanás. Se você tem, meu irmão, meus parabéns, eu não tenho. Mas a Bíblia diz que não vem nenhuma entidade, nenhum encosto. Vem a própria pessoa de Satanás. Por isso que a Bíblia diz que o marido e a esposa não devem dormirem separados, a fim de não serem tentados por Satanás. É o que a Bíblia Sagrada diz. O que é mais interessante é que no livro de 1 de João, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz que o amor não seja só de palavras, e sim em obras e em verdades. Quando você permite com que este amor do Espírito Santo domine o seu coração, domine a sua vida, você não ama só de palavras, você ama de verdade, porque está lá escrito em 1 de João, capítulo 3, versículo 18, que o amor não seja só de palavras, mas seja em verdade. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 9, a Bíblia diz que o amor não pode ser fingido. Você não tem como fingir a vida inteira. Não tem como você fingir a vida toda. Por isso que muitas vezes o Espírito Santo de Deus se entristece com alguns casais, porque na verdade eles parecem mais dois gladiadores dentro de casa. Nossa, eles vivem brigando, vivem discutindo, ofendem um ao outro, agridem um ao outro, e a pior agressão às vezes não é por pancadas, mas sim por palavras, pela maneira de tratar, pela forma de tratar de uma maneira meio que, vamos assim dizer, meio que desinteressada. E por isso que a Bíblia diz que o amor não pode ser fingido. Em Efésios capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz que devemos suportarmos a fraqueza do mais fraco. Quando você permite com que o amor do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, que é o amor, adentre o seu coração, você então é aquela pessoa que, já que se julga mais forte, então você suporta a fraqueza do mais fraco. Você não julga, você não critica, você não aponta, você não condena, você não joga pedra. Você é aquela pessoa que verdadeiramente, porque tem o fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida, e está em atuação na sua vida, então verdadeiramente você sabe muito bem em que o fruto do Espírito Santo, que é o amor, no seu coração, tem a capacidade de suportar a fraqueza do mais fraco. Então é importante que nós entendamos isso dentro de um relacionamento. Entenda, pelo amor de Deus. Se você não entender isso, você vai perceber que são duas pessoas diferentes morando debaixo do mesmo telhado. São duas pessoas tentando se encontrar, são duas pessoas tentando se encaixar. Isso pode durar a vida inteira.
Isso pode durar anos e 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 anos, em que somente a pessoa da presença do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo, pode tornar isso possível. No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz que o amor, ele expulsa todo o medo. Ele tende a expulsar todo o medo. Então você não é uma pessoa mais dominada pelo medo, porque você tem a atuação, a ação da pessoa do Espírito Santo em seu coração, e o seu coração está inundado desse amor. Porque a Bíblia diz lá, está escrito, em que o amor do Espírito Santo, ele expulsa todo o medo. Então quando você abre o seu coração para isso, então você diz, nossa, como é importante na minha vida a pessoa do Espírito Santo. O segundo é gozo, que quer dizer alegria, mas não precisa eu explicar sobre a alegria, porque a alegria independe da circunstância, da situação, da adversidade da vida, que é também um dos frutos do Espírito Santo. Mas o terceiro é paz. O terceiro fruto do Espírito Santo é paz. O que é ter paz? No livro de João, capítulo 13, versículo 1, a Bíblia diz que ter paz não significa ausência de guerra, e sim um estado de espírito e alma que tem a dominar sobre a carne. Paz não é ausência de guerra. Por mais que você queira ou não, com todo respeito, eu sei que nós sempre almejamos, desejamos estarmos em paz, mas a verdadeira paz que Ele nos oferece é a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é a única pessoa capaz de verdadeiramente nos trazer a paz interior em meio à guerra. Com isso você não irá sair do trabalho para descontar na esposa. Com isso você não irá sair do trabalho para descontar no marido. Com isso você não estará tendo que passar na cara dela o quanto você tem que pagar no final do mês, ou vice-versa. Com isso você vai entender que se você está em luta, sua esposa também está, porque é casada com você. Você vai deixar de ser aquele ser individual, aquele ser que parece que quem só sofre é você. Você vai deixar de ser aquela pessoa que só se importa consigo mesmo, consigo próprio. Você vai ser aquela pessoa que verdadeiramente estando dentro de casa, você realmente vai estar dentro de casa e não fora dela, estando dentro de casa. Você vai ser a pessoa que você vai saber celebrar momentos inesquecíveis quando você estiver em família. Sim, eu vou repetir. Você vai saber aproveitar momentos inesquecíveis quando estiver em família. Porque nada vai ser tão mais importante do que estar sentado naquela mesa do restaurante, porque ali está a sua esposa, ali está o seu marido, ali está seus filhos. Você não vai ficar com a cara emburricada, feito um burro velho, que tira a vontade de qualquer um comer. O que encarece um passeio não é quanto custa quando você vai pagar, mas é o que a pessoa que está ao seu lado transforma exatamente aquele momento, ao invés de ser um momento celebrado, torna um momento tolerável. Caro não é dinheiro, caro é você ter que suportar a cara daquela pessoa, com a cara emburricada, como que se estivesse ali por obrigação. Ninguém suporta uma coisa dessa, ninguém atura uma coisa dessa. O que é mais interessante é que os tais sabem aproveitarem muito bem quando estão com seus amigos, mas não sabem aproveitarem muito bem quando estão em família. Então às vezes é melhor realmente pedir a pizza e comer em casa. Então na verdade é melhor nem sair. Sair para quê? Deus que me livre. Sair com uma pessoa dessa, com a cara dessa, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não, eu prefiro tomar banho e dormir. Por que
que eu estou lhe dizendo isto? Porque às vezes as pessoas, elas não sabem verdadeiramente aproveitar o fruto do Espírito Santo, que é estar em paz interior. Espera ainda, o que eu tenho de resolver, eu só vou resolver na segunda-feira. Então eu não posso estar aqui com a cara fechada sábado e domingo dentro de casa. Sim, eu vou celebrar os meus filhos, eu vou celebrar meu marido, eu vou celebrar a minha esposa. Sim, é isso que eu vou fazer. Então, se eu tenho dinheiro, eu vou fazer um churrasco, e se eu não tenho, eu vou estralar o ovo. A Bíblia Sagrada diz que é melhor estar sentado em uma mesa onde há hortaliças, do que estar assentado em uma mesa onde há boi gordo e não há amor. Do que se adianta se trabalhar tanto e ter o que se tem hoje, se o que se tem não pode ser celebrado? Do que adianta se ter trabalhado tanto projeto, tantos planos? Do que se adianta ter se formado? Do que se adianta ter vários tipos de formação? Do que se adianta ter vários tipos de certificado? Do que se adianta estar ganhando bem? Do que se adianta ter dinheiro guardado no banco? Tudo isso perde o sentido quando o relacionamento não vai bem. Nada disso tem sentido. Porque não se vale, não se adianta estar sentado em uma mesa onde se há um boi gordo e não há amor. Um relacionamento não pode existir se não há confiança. O relacionamento não pode subsistir se não há confiança. Se não há confiança, então sem você perceber, você vai estar desvalorizando-se a si mesmo, e o pior, você pode estar colocando o seu cônjuge em uma situação, sabe, de muita inferioridade. Então é importante que você comece a atentar para este fruto do Espírito. No livro de João, capítulo 14, versículo 27, a Bíblia diz que temos a paz de Cristo em nós. A Bíblia diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, para a glória de Deus, nós sabemos que temos a paz de Cristo em nossos corações, porque Jesus Cristo disse isto. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz que temos paz com Deus. E a paz que excede todo entendimento, nós a temos com Deus. O quarto fruto do Espírito é longanimidade. O que significa uma pessoa longânima? Significa uma pessoa perseverante. Uma pessoa que persevera, uma pessoa que não desiste, uma pessoa que arregaça a manga, uma pessoa que parte para cima. Uma pessoa que levanta se estiver caído, põe de pé o que estiver prostrado e não acaba de enterrar. Uma pessoa que se importa, uma pessoa que verdadeiramente mostra se importar. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz que significa uma pessoa paciente e tardio para irar-se e para o desespero. Uma pessoa que tem nela o fruto do Espírito é uma pessoa de longanimidade, é uma pessoa paciente. Vá para o inferno! Eu quero que você morra! Como você pode fazer isso? Como você pode ser tão ignorante, tão bruto, tão rude? Você aprendeu isso aonde? Com seus pais. Porque você só pode estar querendo ser a cópia de alguém. Não, com todo respeito, com seus pais não, porque os seus pais não ensinou você a ser ruim. Talvez você ainda não percebeu, mas se nessa área você não está permitindo com que o fruto do Espírito Santo se manifeste na sua vida, então você está em sério problema conjugal. A longanimidade é a capacidade de se ter paciência e ser tardio em irar-se. E ser tardio em irar-se. Para
que você fica bate porta, aquela coisa que misericórdia? Teus filhos estão vendo quem você é de verdade. Se você acha que você consegue comprar os seus filhos com arroz e feijão, fique sabendo que eles também viveriam se você não existisse. Longanimidade. Outro, benignidade, que é o quinto fruto do Espírito Santo, a benignidade. O que significa uma pessoa benigna? O que significa? Efésios capítulo 4, versículo 32. Significa ser uma pessoa boa, incapaz de fazer o mal. Significa ser uma pessoa boa, incapaz de fazer o mal. Sim, incapaz de fazer o mal. Eu me lembro de uma certa vez que eu fui a uma festa de um casal, há muito tempo atrás, lá na cidade de Nova Metrópole. E este casal tinha pego um pé de briga daqueles no mesmo dia que eles iriam festejar. Mas pensa no pé de briga. E eu só fiquei sabendo dia depois. Porque quando lá eu cheguei, eles estavam, sabe, como que dizendo assim, está tudo em paz. Depois o casal sentou-se diante de mim no escritório. E eu perguntei a ambos, o que vocês tinham vontade de fazer? E o marido olhou para mim e disse, para falar a verdade, pastor, eu estava com vontade de nem sequer participar da festa. Por mim eu me trancaria dentro do quarto e ficaria lá até a festa terminar. E eu perguntei para ela, e você, o que você pensou em fazer? Ela simplesmente disse em desistir de tudo. E eu perguntei para ele, por que você não fez isso? E louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele disse assim, será que Cristo faria o que eu estou disposto a fazer? E a pergunta foi esta, e a resposta foi, não, claro que não, pois eu vou participar dessa festa. Sim, ele sorriu para todo mundo, ele abraçou todo mundo, ele apertou na mão de todo mundo, ele até tirou fotos. Ficou mais fácil a reconciliação logo depois, porque ambos não precisavam estar com a cara emburricada, julgando um ao outro, jogando na cara um do outro, mas ao menos você podia ter ficado na festa. Olha o que é que você fez, e era aniversário de um dos filhos. Como pode uma pessoa fazer tanto mal a uma pessoa? Porque isso é fazer mal, é estragar a festa. Não importa o quanto se tenha investido, não importa o quanto se tenha gastado, a festa infelizmente se tornou-se em nada. No livro de Provérbios capítulo 24, do versículo 17 ao versículo 18, significa ser uma pessoa boa, incapaz de se alegrar com o sofrimento dos outros. Como você pode ameaçar a pessoa que dorme com você? Você vai ver o que, pelo amor de Deus? Como você pode jogar na cara, olha, aqui quem ganha mais, aqui quem ganha menos, um dia desse você vai ver, viu? Meu Deus do céu, o que é isso? Quando você tem esses frutos do Espírito Santo em você, em atuação, você morre para si mesmo e Cristo vive verdadeiramente em você. Como o apóstolo Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, não vivo mais eu, mas Cristo vive através de mim. Em Romanos capítulo 5, versículo 25, a Bíblia diz que significa ser uma pessoa boa, incapaz de reter o perdão. Uma pessoa cheia de benignidade, uma pessoa incapaz de reter o perdão. Não, eu não lhe perdoo. Mas às vezes o perdão fica difícil de dar quando o erro é contínuo. Quando as promessas já deixaram de ter validade. Quando já se promete e já não se há mais confiança se realmente o que vai, ou o que prometeu realmente vai fazer.
E às vezes perde a validade, porque diz eu vou mudar, e não muda nunca. Sempre continua a mesma coisa. Isso enfraquece um relacionamento, isso enfraquece uma família, isso enfraquece tudo. Romanos 12, 14, a Bíblia diz que significa ser acima de tudo um abençoador. Sim, Romanos 5, 14. Uma pessoa cheia de benignidade, uma pessoa que tem o fruto da benignidade, que é a pessoa do Espírito Santo atuante através da sua vida, é um abençoador. Ele abençoa e não amaldiçoa. Ele não abre a boca para xingar ou falar palavrões com a pessoa. Ele sabe que a ira do tolo é destruir tudo o que faz. Então você pode ter construído um casamento em 20, 30, 40 anos e destruir com palavras em fração de segundo. Se você não sabe, a sua esposa não está tão preocupada com sexo. Sua esposa está mais preocupada em como você vai cuidar ou tratar dela. Sexo é consequência. Então de repente ela já sabe que quando você está interessado em alguma coisa, você a trata muito bem, obrigado. Mas quando você não está disposto a coisa alguma, é de qualquer jeito. De nada vai adiantar o teu ciúmes, porque ciúmes não é uma demonstração de amor. Ciúmes é um sentimento de insegurança que faz com que a pessoa que está ao seu lado se sinta-se completamente desvalorizada por você mesmo, se você não sabe. Porque você está dizendo para ela ou para ele que você não confia. Eu não confio em você. Amor, por gentileza, amor, eu posso ir para a academia? Vai não. Vai para quê? Para os homens estar olhando? Fica em casa. Vai não. Para quê? Para as mulheres estar olhando? Fica em casa. Quer dizer então que é esse o valor que você dá para a sua esposa, que ao entrar na academia ela já vai ter um macho lá esperando por ela, é? Você vê como o diabo engana? Quer dizer que esta é a confiança que você tem? Quer dizer que esse é o amor que você demonstra, o amor ágape, o amor eros, o amor que foi derramado pelo Espírito Santo em seu coração? Você não acha que o marido ou a esposa se sentiriam mais seguros se você se preocupasse em cuidar mais do que simplesmente querer demonstrar ciúmes? Porque a benignidade, verdadeiramente, que é um dos frutos do Espírito Santo, é ser um abençoador. Então abençoe. Abençoe seu lar, abençoe sua família, abençoe seu marido, abençoe sua esposa, abençoe seus filhos, abençoe seus pais. Se abençoe. Meu marido é uma bênção, minha esposa é uma bênção, meus filhos é uma bênção, minha casa é uma bênção, meu lar é uma bênção. E quando você abençoa uma pessoa, ainda que ela não mereça ser abençoada, Deus não vai simplesmente abençoar, Deus vai olhar para esta pessoa para abençoar. E quando Deus olhar para a tua esposa, quando Deus olhar para o teu marido, quando Deus olhar para os teus filhos, e ver que há uns trajes de Jacó neles. Você sabe acerca da história de Jacó, usurpador, enganador, trapaceiro e mentiroso. E quando ele pediu para que ele fosse abençoado pelo pai, ele não sabia que para Deus abençoá-lo, Deus teria que olhar para ele, Jacó. E quando Deus olhou para ele, o que foi que o viu? Viu como enganador, usurpador, trapaceiro, mentiroso. E Deus não podia abençoá-lo, porque a bênção do Senhor é irrevogável. Então Deus precisa primeiro transformar Jacó em Israel, para depois abençoar.
Então, quando você abençoa, você está colocando aquela pessoa diante de Deus, e Deus então olha para essa pessoa e diz: espera ainda, ela está pedindo com que eu o abençoe, está pedindo com que eu venha abençoá-la, então espera ainda, mas como eu posso abençoar uma pessoa que está carga torta, de cabeça para baixo? Já sei, eu vou moldá-lo, eu vou transformá-lo, sim, eu vou torná-lo um bom filho, vou torná-lo uma boa filha, e às vezes não é da melhor maneira que você acha que deva ser, às vezes a forma de Deus trabalhar com alguém é uma forma meio que dolorosa, você está me entendendo? Para Deus trabalhar na vida de Jacó, ele teve que ser perseguido, ele teve de ser enganado, ele teve de ser passado pela casca do alho, para só depois então estar pronto e preparado para que ele pudesse ser abençoado, para não jogar a bênção de Deus de água abaixo. Às vezes nós querendo sermos Deus, e às vezes nós achamos que Deus vai abençoar a pessoa com a vida toda errada, e não funciona assim. Então eu vou terminar, porque eu acho que não tem um glória a Deus hoje que se possa dar. Porque o bem da verdade, seja um abençoador, abençoe e não amaldiçoe. Abençoe seu lar, abençoe sua casa, abençoe sua família, porque esse é um dos maiores frutos do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que a paz, que excede todo entendimento em Cristo Jesus, esteja em vossos corações. Louvado seja Deus por isso. Amém? Vocês estão aqui hoje? Eu não ouvi vocês dando sequer um glória a Deusinho. E faltam alguns frutos, mas vamos deixá-los para outro dia. Espero que Deus nesta noite tenha falado com você que está aí nos ouvindo. Espero que o Espírito Santo tenha falado com você de uma forma poderosa. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Compartilhe esta mensagem com mais pessoas. Coloque num grupo lá da sua família. Mande para um amigo, para uma amiga. Seja um abençoador. Se no seu coração você se sentir de dizimar ou ofertar nesse ministério, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte.